Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o podcast Asma em Foco, da Associação Brasileira de Asma Grave. Muito obrigada a todos vocês por nos acompanhar em todos esses episódios dessa primeira temporada, que foi muito, muito especial. Obrigada também a Sanofi por fazer parte desse nosso novo projeto e apoiar, tornar possível. E hoje o tema está super especial, a gente vai falar de DPOC e a convidada de hoje é uma pessoa que traz, assim, muita informação para a gente, uma pessoa muito especial, a doutora Etienne Fará. Muito obrigada por você estar aqui com a gente e aceitar o nosso convite. Obrigada a você, Raíssa. Obrigada, pessoal das BAG. É muito especial estar aqui. A gente já tem uma parceria. Eu me sinto muito confortável de participar com todos os eventos e a gente sempre vem buscando, ao longo desse tempo de parceria, buscar sempre novas atualizações, tudo que a gente tem, né, de mais em foco aí para os pacientes de asma e agora também com os pacientes de DPOC, sempre promovendo o melhor para eles, buscando qualidade de vida e interagindo. Acho que é o principal que a gente busca é essa parte multiprofissional, né? Sim. De ter diferentes profissionais que cuidam daquele paciente e promover a melhora da sua funcionalidade, capacidade física, enfim, né, em diferentes âmbitos. Eu que fico muito feliz e obrigada pelo convite. Muito obrigada, doutora. E a doutora Etienne, ela faz parte do nosso núcleo científico da ASBAG, mas eu queria que você se apresentasse para todo mundo que está aqui nos assistindo, por favor. Bom, eu sou Etienne, eu tenho formação em fisioterapia, já faz um tempinho aí, desde 2007, tenho um chãozinho aí. Desde a minha faculdade, eu sempre tive os olhos brilhando aí para fisioterapia, fisioterapia respiratória, cardiovascular. A partir de então que eu saí, fui atrás de especialização. Eu não posso deixar de mencionar aqui, Raíssa, porque faz parte da minha vida, a mentora da minha vida, que é a Evelyn, né? Que fez parte toda da minha formação. Ela praticamente me guiava, o que eu podia fazer, não podia, e eu ficava na dúvida. Ela sempre foi a que me mostrou os melhores caminhos e hoje eu tenho o maior prazer de tê-la como sócia de trabalho e da vida, porque ela é minha parceira, minha amigona, comadre, irmã, tudo e mais um pouco. E fiz especialização, depois eu vi que eu tinha um toquezinho de professora, aí parti para o mestrado, doutorado, aí eu tive uma grande, baita experiência fora do país, junto com um professor que também trabalhava com a parte de pacientes com DPOC, pacientes com hipertensão pulmonar, com foco de treinamento muscular respiratório. Então eu tive essa honra de ter ao lado dele lá na Universidade de Miami. Após isso, e junto com a minha professora também, a professora Luciana Maluzá, a gente fez alguns trabalhos sobre o tema de paciente com hipertensão pulmonar. E eu tinha alguns pacientes também com DPOC nesse grupo. Aí, então, também continuou pós-doutorado e agora a maior felicidade de ter como uma clínica, né, de fisioterapia respiratória e reabilitação pulmonar com a Evelyn em sociedade, que é a nossa bonequinha dos olhos aí, que a gente tem aí já 1 ano e trazendo coisas maravilhosas com essas novas abordagens que a gente vem aí nos dias de E tem hoje. feito história, né, na vida de muitos pacientes. A gente fica muito feliz, assim, que em tão pouco tempo a gente conseguiu fazer diferença na vida já de alguns pacientes, sabe? Isso nos traz muita alegria, gratidão, é muito gratificante pra gente ver que, de alguma maneira, o que eu fiz ao longo desses anos não foi em vão, que eu realmente estou aplicando e mostrando para eles, assim, que dá para tratar, dá para melhorar, dá para a gente abordar de uma maneira diferenciada, com outros olhos e promover qualidade de vida para eles. Isso é muito bonito, né? É muito honroso o que vocês fazem, porque só a questão, a atuação de vocês na parte acadêmica, né? A sua atuação na parte acadêmica, o que vocês trazem de ciência para a fisioterapia é muito importante. E hoje, com a clínica, tornando isso possível e acessível, né? Porque eu, quando recebi o diagnóstico da GI, comecei a estudar e tentar estudar, né? Tentar buscar tanta informação, o que eu posso fazer a mais pela minha filha, não estava
apesar dela estar com a doença controlada, ela não, parcialmente controlada, que eu aprendi depois, mas ela ainda não tinha uma qualidade de vida 100% próxima do que ela poderia fazer. E aí a gente encontra uma série de coisas, assim, de tratamento e de abordagens que poderia ser feita com ela, mas aí que tá, aonde isso está disponível, né? Para quem? Onde eu encontro esse profissional? Né? Isso é difícil. A gente, né, como eu e a Evelyn, a gente montou essa clínica pensando nesse foco diferenciado de tratar o paciente de uma maneira diferente, não simplesmente ele chegar, vou tratar, acabou, vai embora, não, de buscar humanização, que eu acho acho que é a nossa marca registrada lá, né? Humanização. Sim. Os pacientes chegam, deitam no puff e tal, que você gosta, dá café, dá chocolate, dá tudo, porque ele é importante. Ele tem que se sentir, ele não é apenas um pulmão, ele não é apenas um coração, ele não é apenas um cérebro, ele é um conjunto, ele é um organismo importante, né? Então, assim, você tem que olhar para esse paciente de uma forma humanizada. E um diferencial é que a gente escuta o paciente. Então, se ele fala assim, eu tenho dor 24 horas por dia, só que as pessoas acham que é frescura, eu vou acreditar nele, ele tem dor 24 horas por dia, né? A mãe chega e fala para mim, o meu filho melhora fazendo isso. Então, eu falo assim, eu acredito na senhora, você fica com ele 24 horas, eu não, né? Então, a gente escutar os pais, escutar as crianças, tratar a criança, a gente trata a criança como se ela importasse, não só olhando para o pai, olhar para a criança. E aí, qual é o que você mais se incomoda? Eles se sentem importantes. Então, isso já é uma baita diferença, né? Então, isso é super importante, diferente, né? assim. E pensando assim para os pacientes, no público de DPOC, a gente, na associação, né, apesar da gente estar começando a trabalhar agora com o público, né, com esse grupo de pacientes, mas a gente escuta muito eles falarem, eu já busquei um fisioterapeuta. E eu não vi resposta. Eu não Ou melhorei. isso aqui não funcionou para mim. Ou eu fiz a mesma coisa, não deu certo. Exato. Exatamente. E às vezes até chega a falar para o profissional, não, mas eu já fiz isso e não tive nenhuma resposta. Não, para mim não funcionou. Mas aí que tá, acho que é o que você está falando. A necessidade do profissional escutar o paciente, né? Porque se aquilo não funcionou para ele, não é a preferência dele, então vamos atrás da preferência. Um dos três pilares do que a gente fala da ciência, da prática baseada em evidência, é óbvio, a gente buscar sempre a melhor evidência, né? O profissional sempre estar muito bem atualizado, mas um ponto muito importante é a preferência do paciente. Você pode ter todos os recursos mais atuais e mais modernos. Se aquilo o paciente ele não consegue, ele não quer e ele não se familiariza, por que eu vou ficar fazendo? É igual falar para assim, você vai andar na bicicleta porque é a melhor coisa, só que ele não sabe andar de bicicleta. Entendeu? Então, assim, qual é a sua preferência? E é isso, a gente tem que olhar para o paciente para ver, fazer o mesmo não é funcional para todo mundo, entendeu? Então, é um dos focos nossos quando a gente abriu a clínica, quando eu falava para meu marido, eu falei assim, eu quero abrir uma clínica de fisioterapia, é o meu sonho desde a época da faculdade, eu quero transformar esse lugar num centro de aprendizado também, né? Eu quero abrir as portas daquilo para diferentes profissionais, para que a gente possa trocar não só experiências, eu não sou dona da verdade, eu sempre aprendo com os alunos. Então, a gente trocar experiências, ensinar, mostrar atualizações, porque todos os pacientes, todas as doenças merecem tratamentos diferenciados, não sempre só o mesmo. E identificar que o paciente DPOC, o asmático, ele não é só um pulmão, né? Eu não vou ficar só olhando para ele por uma espirometria, por exemplo. É um exame extremamente importante, mas ele não é o único. Eu preciso saber quanto que ele tem de comprometimento funcional, o que é que ele não consegue fazer em relação de força periférica ou a parte do seu cardiovascular. E cada dia mais eu penso que muita coisa muda, né? Muda demais. Vocês estão aí na parte também de pesquisa e sabe no dia a dia quanta coisa a gente aprende. Chega um paciente e talvez referindo uma coisa que para algumas pessoas, isso não existe, ou
Não, e aí você começa a ver que, na verdade, é um caso ali para se entender melhor, né? Exatamente. DPOC é muito característico, né? DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Isso, eu não queria te interromper, mas eu queria que você falasse aqui pra gente Doença pulmonar obstrutiva o crônica. que é a DPOC. A gente caracteriza essa doença praticamente como uma doença mais voltada para o paciente adulto, né? Mais específico aquele paciente que está entrando na terceira idade, próximo dos 60. Não é uma regra, a gente pode ter o diagnóstico prévio, mas é uma característica dessa população. Por quê? Porque está muito relacionado ao período de tabagismo, longo período de cigarro, fumante, né? Tem os casos genéticos, né? Onde deficiência de enzima, e esse paciente pode apresentar e é mais classificado em pacientes adultos, né? Então, é uma doença que ela não vem sozinha, né? Ela não vem e fala assim, olha, eu tenho DPOC. O cara tá lá, você faz uma espirometria, ele só tem a doença do pulmão. Não, ele vem com artrite, ele vem com doença cardiovascular associada, ele vem com artrose, ele vem com dislipidemia, com hipertensão. Então, eu falo para Evelyn, falo para as meninas, esse aqui veio com o combo completo. É difícil a gente ter um paciente. Então, eu tenho que saber um pouco de ortopedia, eu tenho que saber um pouco de reumatologia, eu tenho que saber de cardiovascular um pouco. E se eu não souber, eu tenho que ir atrás para poder entender o que é esse paciente e saber qual é o principal componente de disfunção dele. Ah, ele é DPOC, é pulmão. Será? Sabe por quê? Eu tenho um paciente lá na clínica, quando ele fez a espirometria, deu normal. Ele tinha 40 anos, maço. Ele fumava desde os seus 12 anos de idade. Nossa. Mas ele trabalhou a vida inteira, só que ele tinha sarcopenia, extremamente emagrecido, artrite reumatoide, uma doença cardiovascular extremamente descompensada. E aí, quando eu fiz essa avaliação nele, a gente fez essa avaliação, ele falou assim, meu Deus, que espirometria, tá errado. Eu achei que eu tinha feito errado. Eu falei, meu Deus do céu. Que se fosse só pelo pulmão, ele só pelo estaria pulmão. de alta. Ele olha e fala assim, mas ele emagrecido, consumido. Aí você falava assim, poxa, o que é o principal componente dele? Ele fez espirometria, eu falei, meu Deus, tá melhor que muita gente. E aí eu fui ver, eu falei, uma fraqueza altíssima, assim, periférica. Ele não fazia nada, eu fiz uns testes com ele. Então, assim, eu vi que minha abordagem com ele era diferente. Ele tinha um componente inflamatório por causa da artrite reumatoide extremamente alto. E eu fui estudar, eu e a Evelyn, para a gente entender o que está acontecendo. E a gente viu que ele tinha uma disfunção cardiovascular por causa da descompensação da artrite reumatoide. Então, assim, e o que eu tinha que fazer com ele? Né? Fizemos um tratamento, abordar de formas diferentes. Então, esse é o diferencial do paciente DPOC. Ele quase nunca vai vir de uma forma isolada com problema no pulmão, né? E, óbvio, a gente tem os clássicos, né? Aqueles pacientes que têm doença progressiva, que eles têm o principal componente realmente a disfunção da função pulmonar, onde eles têm uma espirometria que você olha e fala assim, meu Deus, que medo. Mas eu olho para ele e falo assim, qual é a sua perspectiva com a fisioterapia? O que você espera comigo? A gente tem uma idosinha lá, que ela é uma fofa na clínica. Ela chega assim pra gente e fala assim, minha filha, eu queria voltar a lavar roupa. Nossa. Sem me cansar. Eu queria ficar com os meus netos numa festinha, sem eu ter que parar, gente, agora eu vou descansar porque eu tô exausta. Eu quero jogar água no meu quintal. Eu falei, então é isso que a senhora quer? Essas eram as queixas dela. Eram as queixas, não falava, ai, minha filha, ficou com falta de ar, tô com dispneia. Não, o paciente às vezes não sabe nem o que é a dispneia, a palavra, é falta de ar, ai, me canso, eu fico ofegante, né? E, ok, são os principais sintomas dos pacientes DPOC, né? A dispneia, a falta de ar, a tosse e aquela quantidade de secreção, né? Então, infelizmente, às vezes o fisioterapeuta vê isso e só fica tratando técnicas de exercício de pulmão, respiratório. Mas não, e aí? Mas o que ele quer de você? Ele quer fazer lavar roupa. E aí? O que a gente vai fazer? Vamos fazer a senhora lavar roupa. Isso mexe demais comigo. Uma vez, eu nunca me esqueço, era há um tempo atrás, um senhor virou e falou assim, o que o senhor espera da fisioterapia? Ele, minha filha, eu queria pegar meu neto no colo. Aquilo acabou comigo. Acabou.
Falei, então vamos pegar o senhor. Eu treinava com ele, peso, de como se ele estivesse pegando um neto no colo. E é isso que eu faço com eles. Quer lavar roupa? Vai lavar roupa, vai pegar, vai esticar, vai fazer exercícios funcionais. Então, a gente busca isso. Eu acho que esse novo olhar que a gente tem que ter agora para esses pacientes com doenças pulmonares. Sim. A fisioterapia vem evoluindo muito rápido. Você vai ver, a gente começou em 1960, 50, Sim. 60, né? E a gente É evoluiu nova, mas... muito. Eu tenho o maior prazer de falar isso nos meus cursos, nos meus alunos, tal, que o ano passado nós tivemos, né, Rai, lá no CIFIR, no congresso. que é o Simpósio de Fisioterapia Respiratória. Ele foi considerado o maior congresso de especialidades da fisioterapia do mundo. Entendeu? Muito bom. É óbvio, não estou desmerecendo nenhuma outra área da fisioterapia, pelo amor de Deus, mas assim, nós somos o tanto que a gente cresceu e a gente não está mais na era de ficar soprando bolinha e ficar fazendo técnicas passivas. Sim. Agora é olhar para o paciente de uma outra maneira. Buscar Uma o que nova é era de a atualização, nova né? era de atualização. Então, olha o quanto que a gente cresceu em tão pouco tempo. Temos profissionais de alto gabarito aí que mundialmente reconhecidos. Então, assim, isso dá nome para a fisioterapia. Todo mundo ainda fala, fisioterapia, ainda mal. Não, isso vai de nós, da nossa atualização. É né? importante falar disso, né? Para o paciente entender também. Porque quando a gente fala para o público de DPOC, eu acho que pelo menos os pacientes graves, que já estão graves, já conhecem a fisioterapia e sabem que necessitam. Talvez não sabe até onde a fisioterapia consegue chegar, né? E eu acho que a gente está aqui para falar um pouco disso. Mas é importante trazer essa educação e mostrar o quanto a fisioterapia já evoluiu e quanto isso pode, aí, como se diz, participar, né, da evolução do paciente ou ali da manutenção daquele paciente com DPOC. E você falando, né, das pessoas que trouxeram essa queixa para você, de eu quero pegar meu filho, meu neto no colo, eu quero lavar roupa. Voltando aqui um olhar mais para a doença, a DPOC é uma doença que traz sintomas nos pequenos esforços, é isso? Pequenos esforços, então tem pacientes que são limitantes até o repouso, por exemplo. Tá? Então tá lá sentadinho, ele tá sintomático. Pequenas atitudes que a gente faz pra gente, por exemplo, pegar esse copo, tomar, às vezes para ele isso aqui é um baita de uma atividade, de um consumo energético. Lembrando que a doença pulmonar, ela consome demais energia, ainda mais a progressiva. E aí ela é oportunista. Ela vai roubar a energia de outras partes. E geralmente ela acaba com o quê? Com o músculo. Ela vai pegar a proteína do músculo. E isso torna o paciente ainda mais incapacitante. Isso leva ele ainda mais à sua condição de repouso. Entendi. E isso se torna algo repetitivo, né? Então vai consumir ele ainda mais. Então saber o momento da abordagem, né? Então, assim, só falando que fisioterapia, né, esses pacientes tratam em todos os momentos. Desde o paciente na sua fase mais aguda, nas suas condições mais graves. Então, a gente pode ver fisioterapia nesses pacientes, assim, né, dentro de âmbito de UTI, na fase de na enfermaria, enfim, mas nas deshospitalizações e crescendo muito agora, né, o tratamento de um foco mais também humanizado domiciliar, em diferentes condições. Então, a gente não trata só na agudização, né, ou na exacerbação, que a gente fala, né, mas na exacerbação e no controle também. Porque esse paciente, ele é progressivo, mas eu posso trazer condições funcionais para ele de uma vida normal. É uma doença controlável. Que é controlável, tá? O exemplo que a gente tem, que eu tenho também, toda vez vem essa senhorinha na minha cabeça, é que ela evoluiu e ela começou a fazer uso de oxigênio. O oxigênio, ele também é uma condição que você chega assim, vou ter que usar oxigênio, a vida tá acabando. Né? Nossa, acabou, eu vou ter que ficar
preso a esse cilindro, carregando, ou a gente tem hoje modernidades, né, que a gente tem as bolsinhas, os quase como se fosse um sinônimo de último estágio. Exatamente, exatamente. E aí isso pega demais o psicológico, né? Aí que entra a abordagem multiprofissional, né? Porque aí a gente mata. Só que a gente também, nós como da fisioterapia, é importante a gente falar assim, isso não é um limitante. Isso, pelo contrário, isso vai ser um facilitador na sua vida. Você tem que entender que isso aqui é igual um remédio hipertensivo para quem tem pressão alta, igual uma bombinha de controle para quem tem asma, Muito bom. entendeu? Igual outras medicações, um paciente que tem diabetes tem que tomar uma medicação específica, insulina, por exemplo, se é um paciente mais grave. E o oxigênio vai ser o suporte para que ele faça as suas atividades de vida diária, para que ele consiga levantar, tomar banho, assistir, visitar os netos, lavar a roupa. E isso o fisioterapeuta tem que ter uma abordagem, um olhar. E eu não vou ficar só focando desmame do oxigênio, desmame, porque é uma doença progressiva. Se aquilo para ele está segurando, para ele fazer o que ele tem que fazer, tá ótimo, eu tenho que trabalhar de outro jeito. Essa senhora chegou para a gente com o teste de teste de caminhada de 6 minutos com 90 metros. Ela só andou 90 metros. A gente já tem valores na literatura dizendo que a distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos já demonstra para a gente uma mortalidade altíssima. Para várias. A DPOC é a doença mais estudada, DPOC e asma. Então já tem pontos de corte. E a gente estava até comentando isso antes de começar a gravar, né? Existe um cálculo para isso? Existe cálculo, Agora as novas normas do GOLD, né, que é um órgão de organização mundial de pacientes com DPOC, mudaram as suas classificações. Antes eles classificavam os pacientes apenas com o VF1 presente na espirometria. Para todo mundo. Aí aquele cara tinha uma VF1 abaixo de 50%, só que ele andava, corria, sei lá, ele fazia várias coisas. Só que ele também era classificado como grave dentro de outros, que eram extremamente ruins, estava acamado. Aí eles pegaram outras subclassificações. Eu preciso olhar esse cara de um jeito diferente. Pega ele e faz novas abordagens, novas avaliações. Como, por exemplo, questionários de sintomas. Questionário que envolve quantas exacerbações ele teve naquele ano. Um questionário que é o BOLD também, que é o que avalia mortalidade. E aí o MRC também, que é um questionário que avalia também essa parte de funcionalidade, ele pode classificar o paciente como um GOLD 3, mas ele tem uma certa funcionalidade, são grupos diferentes. Nossa, que bacana. Entendeu? Então essa senhorinha, quando ela começou com a gente fez a classificação dela, ela tinha mais de 50% de chance de mortalidade dentro de 5 anos. Assim, Meu Deus. Com a reabilitação que nós promovemos para ela passou, na penúltima avaliação que nós realizamos com ela andou mais 180 metros. Caramba. Do que aqueles 90. Sem sintoma, numa velocidade maior e fazendo as coisas que ela começou a fazer. E eu já tirei ela de uma zona de gravidade, mas ela ainda estava dentro. Quando eu repeti a espirometria dela estava pior, mas a condição funcional dela estava melhor. E aí, quando a gente fez uma nova avaliação agora, ela andou muito mais de 350 metros. Agora ela está dentro de 10% de chance, né, de mortalidade dentro daquele mesmo ano que eu vi ela alguns meses atrás. Que bacana falar isso. Porque Entendeu? Não dá para ainda ficar se apegando à espirometria. Não né? dá. Então, assim, espirometria é importantíssima, mas ele não avalia a capacidade funcional. A gente tem paciente lá que tem uma espirometria de dar medo. Quando você olha e fala, meu Deus, você vai para a fila de transplante. E o cara corre na esteira. É só um dos valores então, assim, de referência. Né? Olhar esse paciente como um todo é o que está fazendo agora a fisioterapia, né, de uma forma de... Então, é só olhar e falar assim, vamos fazer fisioterapia respiratória. Aperta. Não. Atividade física, se mover, é muito mais eficaz do que você fazer terapia. Isso é uma tendência que a gente tem falado ultimamente, né? Trabalhar, olha o cara assim, e agora? Vamos fazer o quê? Eu já vou andar na esteira no meu primeiro dia de terapia? Vai! Não, mas eu não consigo. Vai, mas o pouco que você conseguir, você vai. Então, essa constância é importante, né? Pois é, e Ti, você falou bastante agora dessa nova abordagem, né? Ao futuro da fisioterapia. E aí, isso me remeteu muito a
quem serão os pacientes do futuro com DPOC? Porque você falou bastante, o paciente mais atípico, né, do diagnóstico para DPOC é o que fumou durante muito tempo, né? Mas e agora com essa nova geração aí de... Quem serão os idosos do futuro? É isso? Você quer saber? Exato. Cigarro eletrônico, esses narguilé. Eu brinco e falo que essa população jovem anda fumando pendrive, sabe? Tipo, que você não vê aquele negócio pequenininho, aí ele puxa, sai uma fumaça, parece uma locomotiva, né? Exato. Porque antigamente os nossos idosos de hoje eram aqueles que fumaram cigarro de corda, né? Por anos, que fumava cigarro sem filtro, que já era destruidor também. Mas era aqueles também que trabalhavam em condições sem segurança. Então, por exemplo, carvoarias, em químicas, onde eles não usavam EPIs como... Importante falar isso, né? É importante. Que a gente também não tem... é só o cigarro. O DPOC não é só o cigarro. A gente tem outros pacientes também, que são os idiopáticos. Quando eles... falam, minha filha nunca acendeu um cigarro na vida, mas quando você pesquisa... Lá no fundo, ele trabalhou em química, ele trabalhou em carvoaria, enfim, né? Então, ele era exposto a uma condição química, né, nos seus pulmões e que causou essa destruição. Então, eu acho que os pacientes DPOCs do futuro são essa nova geração aí dos cigarros eletrônicos, porque diminuiu o consumo de tabaco, se a gente for ver bem, nos atuais. Lembra na época que a gente ia pra balada, todo mundo fumava dentro do lugar fechado, a gente chegava cheirando ruim pra caramba, dentro de restaurante. Não tinha fumódromo. Não tinha fumódromo, não. Então, assim, com a conscientização, tiraram as propagandas de cigarro, isso melhorou muito, mas outras coisas apareceram, né? Então, eu acho que essa molecada de hoje aí, que, né, faz uso aí desses novos dispositivos, né? Eles podem ser os futuros DPOCs aí do futuro. E aí, quando a gente vai buscar na histórico dele, eu fumei vapor há muito tempo, né, narguilé. Espero que a fisioterapia também tenha avançado mais e mais, mas o ideal sempre é a prevenção, não tem jeito, né? Prevenção, atividade física, um estilo de vida mais saudável, é o que a gente... Porque não dá para... Tem muita ainda divulgação em torno desses vapors, achando que é um dispositivo que vai ajudar a parar de fumar. Pelo contrário, tem tanta química quanto, né, um cigarro. E até mais. E uma coisa que é importante a gente relatar é que o tabagismo, ele não é uma condição fácil de ser largada. O tabagismo ele tem que ser tratado como uma doença. Então, a pessoa que quer largar, ela precisa de atendimento profissional. E isso envolve equipe médica, equipe de psicólogos, psiquiatras e equipe de fisioterapia também, porque envolve atividade física. Enfim, né? Então, não é fácil. Mas é uma condição aí que dá tempo de recuperar, né? Mas assusta. O ideal é o preventivo, né? Mas aí assusta, né? Que a gente não quer que o público do futuro seja pacientes ainda mais jovens, né? Isso é interessante. A gente não sabe qual vai ser a idade, né? A gente vê uma média aí de 40, 60 anos, 50, 60 para os DPOCs dos dias de hoje. Mas e daqui a essa geração? Será que eles vão ser os de 60 ou muito antes? A gente chega a ver já condições de pacientes jovens sendo internados numa condição clínica pulmonar horríveis. Aí você pergunta o histórico do paciente e só falo para vocês 20 anos, 20 e tantos anos. Entendeu? Então, qual vai ser a idade? Nós estávamos na palestra, né, com a especialista em tabagismo. Exatamente. E ela falando que por ser um dispositivo muito prático, né, e é bonitinho, eles colocam sabor, é uma série de coisas, então atrai muito o público jovem, né? E ela comentou que tem pessoas vendendo para crianças de 8, 9 anos. Então, isso é muito sério, né? Muito sério. Então, quando a gente fala de DPOC, eu acho que tão importante quanto falar que existe tratamento, que inclusive o quanto está avançado, né, mas falar da prevenção, como você disse. A prevenção é extremamente importante. Muito bom, Iti. Eu estou muito, muito grata por você ter aceitado o nosso convite. Eu acho que hoje a gente falou tanta coisa e ainda daria assunto para muito mais outros vídeos, mas eu acho que a gente vai ter muita oportunidade. Com certeza. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, para quem tem algum familiar, né, que tá, ou alguém, um amigo, vizinho, que passa por isso, que tem a DPOC e às vezes nem sabe
que existe uma solução, existe tratamento, né? Eu acho que você, como uma associação, hoje vem ganhando espaço, as associações são extremamente importantes para disseminar ainda mais conhecimento. Então, hoje as pessoas, elas buscando informações, se ela não consegue melhorar, ela fala assim, vai atrás e busca. Então, assim, se vocês têm um conhecido ou têm essa dificuldade, saibam que sempre tem um tratamento melhor, que tem como, não é para viver naquela situação, não é normal ficar naquela situação. Há sempre uma maneira de trazer conforto, de trazer qualidade de vida, porque a doença respiratória, ela não acomete só o paciente, ela acomete a família, né? Ela também, ela tem uma abordagem também de uma esfera muito grande. Então, eu acho que buscar qualidade de vida, a gente não precisa viver naquela situação falando assim, olha, tá tudo bem, tô acostumado. Não é normal a gente sentir, a gente tem que sempre estar com bem-estar. E a fisioterapia pode trazer isso a curto, médio e longo prazo para os pacientes. Muito bom. É uma delícia te ouvir falar. Obrigada, muito Rai. obrigada mesmo. E muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco até o final. Compartilhe esse vídeo, né, esse áudio, para que essa informação chegue a mais pessoas que também precisam. Agradecer mais uma vez a Sanofi por tornar possível aqui esses encontros e mais uma vez você, Iti, por aceitar nosso convite. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. E você, já se inscreveu no nosso canal? A ASBAG, a Associação Brasileira de Asma Grave, é uma ONG sem fins lucrativos que conta com a sua ajuda para poder compartilhar e multiplicar ainda mais a causa dos asmáticos e mais informação sobre a asma grave e DPOC. Então, compartilha esse vídeo, curte, comenta, se inscreve no nosso canal para que essa mensagem possa ser multiplicada. Conte com a gente.